Bem-vindos ao Em Casa Pode, o podcast da Casa Sul, e a gente está hoje começando nossa terceira temporada com uma novidade aqui na Casa Cor Paraná 2025. Eu estou com a Júlia e com dois especialistas. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, pessoal. Então, minha pergunta é a seguinte para você. Você está procurando um apartamento para comprar, quer seja um apartamento de férias, um apartamento para você morar, independente do tamanho? O assunto é esse: como escolher um imóvel hoje com tanta informação, com tantas empresas de alto padrão no mercado. Para isso, então, eu trouxe aqui o Diego Miranda. Tudo bem, Diego? Tudo bom, e com vocês? Um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada. E também estamos aqui com o Carlos Grazina. Tudo bem, Carlos? Olá, Rose. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ju. Boa tarde. É um prazer receber você. E eu queria dizer que hoje esse podcast, toda essa série, é um oferecimento da Laguna. A Laguna é uma incorporadora e construtora aqui de Curitiba de alto padrão e já existe há quase 3 décadas. Então, nós trouxemos esses dois especialistas. Vamos começar. Vamos falar então dos nossos convidados de hoje. Eu estou aqui com o Diego Miranda Leite, que é bacharel em design pela Unibrasil, professor de Centro Europeu, especialista em interiores, iluminação e sustentabilidade, com mais de 14 anos de atuação no mercado e um dos fundadores do estúdio Pantaroli Miranda, nosso querido. E Carlos Grazina, engenheiro civil com MBA em Tecnologia e Gestão da Produção e mestre em Engenharia pela Poli-USP. Ele também é diretor de engenharia da construtora Laguna. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, gente, para a gente começar esse bate-papo, né, sobre aquelas coisas que quem constrói e quem decora sabem muito melhor do que, às vezes, alguém que está procurando um imóvel para comprar ou até para alugar, né? O que essas pessoas hoje precisam estar atentas nesse momento que é tão importante? Porque não é um investimento pequeno, né? Quem vai comprar um apartamento ou uma casa. O que vocês diriam? Vamos começar pelo Grazina. Quem constrói? Bom, excelente pergunta, Júlia. Eu acredito que um imóvel, que é provavelmente o maior bem ou um dos bens mais caros que você vai adquirir na sua vida, muitas vezes a gente não faz a escolha desse imóvel pelo que ele é, pelo que ele entrega, pelo que ele vai entregar para você, né? Há uma máxima no mercado imobiliário que a gente fala sempre sobre localização, mas pouco se fala sobre o desempenho, sobre aquilo que vai realmente entregar o conforto para o morador, para o usuário, para a sua família. Querendo ou não, a gente vai pôr nossa família lá, que é o nosso maior bem. E as pessoas buscam hoje mais a localização do que como esse imóvel foi construído? É essa visão que vocês têm? É muito interessante, até uma boa pergunta também, pensar numa analogia quando você vai comprar um carro e quando você vai comprar um imóvel. A gente pouco fala de performance quando você vai comprar um imóvel. A gente fala muito de localização. Então, há diversos pontos de venda, estandes e locais onde se fala muito sobre o local onde está inserido esse terreno, onde vai se construir esse edifício, mas pouco se fala sobre a performance que ele vai entregar. Então, esse... Grazina, desculpe interromper, mas também nós da Casa Sul, nós vemos muito falar sobre padrão. Como a nossa área, a gente está sempre recebendo material de alto padrão. Então, eu gostaria que você também incluísse isso no diferencial que você vai apresentar. Hoje, o que seria, né, esse alto padrão que a gente tanto ouve falar? Muito bom. Isso vem a calhar com um dos principais requisitos quando a gente fala de padrão, porque um padrão para você pode ser algo que para mim pode ser outro, pode ser diferente. Então, existe uma forma de entender através de uma qualificação normativa sobre o que é um padrão. A norma de desempenho, que é um item já conhecido do mercado imobiliário, mas que ainda é pouco divulgada e praticada, ela estabelece padrões de conforto mínimo, intermediário e superior. E aí, através desses padrões, é que você consegue medir a eficiência e a qualidade daquilo que se entrega como um produto. Mas esses padrões, eles são uma norma exigida por alguma agência que cuida, né, de regulamentadora, ou é uma coisa que a própria construtora define se ela vai fazer ela tem essa flexibilidade de poder usar um material mais barato ou até aquele melhor, e o consumidor às vezes acaba nem sabendo, né?
É verdade. Uhum. É algo que é pouco falado por enquanto, mas eu acredito que a gente, através até desse podcast, pode ajudar a muitos clientes que estão nessa busca ter um insight correto na hora de buscar aquilo que ele quer com aquilo que ele vai almejar alcançar quanto a Uhum. desempenho. Uhum. A norma ela é uma norma brasileira, Uhum. então ela na prática ela é aplicável a qualquer ponto do território nacional e garante com que qualquer cliente, onde ele estiver, aqui na região sul, por exemplo, possa ter o apartamento atendendo ao padrão de conforto, por exemplo, térmico, acústico, o desempenho ao toque, para casos de situações, por exemplo, onde você requer um atrito para não causar um piso escorregadio. Então, tem várias formas de classificação desse desempenho. E o mais importante, essa escolha, como a gente tem diversos materiais e componentes, ela é extremamente ampla, fazendo com que a gente, que muitas vezes ali não é uma pessoa que domina do assunto, possa incorrer em algum erro na escolha. Então, Uhum. para isso é importante consultar os especialistas, ter bons profissionais, aqui o Diego do meu lado, que Uhum. consegue especificar, dar uma qualidade para o produto, e também contar com construtoras sérias, corretas, que buscam trazer ao pé da letra todos os cuidados e detalhes para falar sobre performance, não só sobre localização. Então vamos resumir. Ao invés de eu quero um apartamento, digamos, no Batel, aqui onde nós estamos agora, com uma metragem quadrada X, a terceira pergunta que eu teria que fazer para o corretor seria: qual é o desempenho? Perfeito. Que respostas eu posso esperar? Eu quero que o Diego fale um pouco agora de quem decora. Sim. Porque- Deve ter acompanhado alguns Em moradores, alguns, né? muitos. E é Alguns muito muitos. isso que o Grazina falou. Eu reparo no estúdio que, pelo menos dos nossos clientes, a maioria vai justamente no primeiro ponto pela localização. Localização e metragem quadrada? Metragem É isso que quadrada. define o... Então, é isso normalmente que define, mas eu acredito que deveriam ser outros pontos, né? Uhum. A gente tem, na verdade, alguns clientes no estúdio que eles compram um apartamento e a gente vai acompanhar eles depois no momento que eles recebem as chaves. Uhum. Então, ali a gente consegue fazer uma análise do revestimento que está sendo entregue, se já tem forro, parte da tecnologia, né? Mas o ideal são aqueles clientes que eles chegam para a gente ajudar eles a comprar o apartamento. Então, ali a gente consegue fazer uma análise, por exemplo, da face que o apartamento está virado, né? A gente está em Curitiba, que é uma cidade gelada. Se você pega um apartamento virado para uma face que não pega sol, a Face gente sul. repara que dá, face sul, Uhum. dá um ano, o cliente já quer se mudar. Uhum. Então, os clientes, quando eles vêm pra gente ajudar eles a fazer a compra, eu acho que é muito mais inteligente, porque daí a gente vem com o nosso conhecimento mesmo, com relação à iluminação natural, ao que vai ser entregue, a qualidade, ao padrão. Laguna é excelente, a gente já visitou alguns com os clientes e é excepcional a entrega que vocês fazem, mas a gente já foi em alguns também, assim, que é piso torto, revestimento que você bate tá oco, né? E são coisas que normalmente os clientes eles não reparam mesmo, só depois que eles estão morando ali dentro do apartamento. E uma dica que vocês dariam para uma pessoa, digamos, a gente está falando de pessoas que não, né? Eu acho que uma pessoa vai comprar 1, 2, 3 imóveis na vida, então não é uma coisa que você se especializa em fazer, né? Então, assim, aquela pessoa que está escolhendo o seu primeiro imóvel ou fazendo esse investimento, a dica que você daria para ela se, como se diz? Situar. Se situar, né? Assim, os bullet points, né? Para ela poder dizer, olha, corretor, e daí, qual que é o isolamento? Eu vou fazer essa pergunta para vocês dois, inclusive, né? Quem decora e quem constrói. O que não pode faltar nesse imóvel? O que ela pode perguntar para esse corretor, para esse vendedor, na hora de comprar o apartamento? Tem alguma coisa específica que você pede para os seus clientes? Olha, quando você for ver, não esquece de falar isso. Olha, não tem uma específica, assim, que me vem à mente agora, assim, mas eu acho que tem pontos importantes que precisam ser vistos. Uhum. Eu acho que a questão dos acabamentos que são entregues, as portas que são entregues, a questão do nivelamento de piso, tudo isso a gente precisa cuidar para que não tenha um problema, né, uma surpresa quando você já está morando dentro do apartamento ou da residência, enfim. Eu acho que uma dica legal, que é um ponto, como eu já falei anteriormente, é sempre antes de fazer a compra, você levar o teu arquiteto, o teu design para ver esse imóvel, antes de você assinar o contrato. Porque às vezes você acaba levando depois e daí não tem muito mais o que fazer, né? Só Então, remediar. Isso vai estar no contrato, essa especificação, porque eu Sim. comprei imóveis já e eu não entendo o que aquilo ali quer Seria dizer. o memorial descritivo? É o memorial? É o... Grazina é? Boa. Eu vou Grazina, olhar. a gente não, né, nunca comprei um Maravilha. imóvel, mas construí, então eu sei como, né, como tem vários componentes que fazem um imóvel dar certo ou não, né? A gente estava falando anteriormente até no nosso aquecimento do qual cano que a gente vai usar, né? A pessoa que vai comprar não
sabe. Polegada. Né? Pois A é. polegada não é. Pra Explica pra gente, Grazina. em termos leigos, Boa. não de engenheiro. Legal, vou tentar. A minha visão é assim, eu acho que o corretor, ele é o primeiro ponto de contato, normalmente, na venda de um imóvel, e é importantíssimo que haja uma confiança sobre o que ele está apresentando naquele momento. Então, primeiramente, né, muito se fala sobre localização e tudo mais, mas quando a gente fala sobre prática, sobre buscar essa eficiência que tanto a gente quer ter no local onde a gente vai morar, um dos pontos principais é entender o quanto desse apartamento vai te entregar, por exemplo, de conforto térmico. No momento, como a gente falou, em Curitiba, né, uma cidade fria, onde eu possa ficar, por exemplo, 90% do meu tempo sem ter que ligar nenhum aquecedor, nenhum ar-condicionado, desde que meu apartamento tenha as características que permitam ter um conforto térmico. Posso ter luz natural, mas não passar nem frio nem calor por aquela janela, uma vez que eu tenha vidros preparados para isso. Então, por exemplo, alguém pergunta quando vai comprar apartamento que tipo de vidro que eu coloco na minha janela, que tipo de vidro que eu coloco na minha porta, quais as vedações que garantem um isolamento acústico. Às vezes está passando aquele caminhão na rua, tem um barulho incômodo de um vizinho, será que eu vou escutar o cachorrinho passeando no andar de cima ou não? Essas são as incomodidades que muitas vezes não se perguntam. E o que a pessoa deveria perguntar? Qual vidro a construtora usou nesse apartamento? Tem um tipo de vidro Um questionário padrão. específico? Exato. Então, essa é uma pergunta que ninguém faz. E aí, muitas vezes, por falta até de orientação, um especialista não está lá na ponta, né? Não vai ter um engenheiro vendendo um apartamento, normalmente. Mas há muitas instruções que possam ser dadas para a equipe de vendas para que eles possam trazer à luz do leigo, da forma como o leigo precisa, o entendimento técnico daquilo que ele está levando. Como se fosse uma experiência de quando você vai comprar um carro, você vai numa agência e faz o test drive. Já imaginou fazer um test drive de um apartamento? Não seria legal? Você ter essa oportunidade de sentir, de ter a sensação das experiências, por exemplo, de apertar uma descarga e não escutar o barulho do vizinho de cima. Pois Escutar o elevador funcionando, Mas o então- cachorrinho no andar de cima. Eu acredito que a gente entendendo as especificações, tendo um ótimo corretor, um bom profissional, fica bem fácil. Que bom que tem isso para a gente recorrer. Mas eu fico pensando que a gente acredita que tem a experiência do imóvel no apartamento decorado. E muitas vezes isso não é real. Ele vira um cenário. Daí você fica pensando, mas onde é que eu vou guardar os meus 20 sapatos? Ou 40, enfim. A gente percebe muito isso hoje com o olhar que nós temos da editora, como editoras, a gente percebe isso. Então, também é outra coisa que a gente percebe nos proprietários, uma desilusão. Porque como a gente pode fazer isso? Ou como vocês fazem na Laguna, por Como exemplo, evitar Uhum. essa Isso. frustração? que é um test drive que Exato. não é exatamente a experiência que Essa é talvez uma eu ideia tenha. para Laguna, né? Fazer um test drive dos seus Pois é. apartamentos. mesmo. Então, Apertar. Noite lá. Uma noite, passe uma noite, daí você coloca alguém É. para dançar em cima do apartamento. Tem uma ótima dica para quem está a fim de buscar aí essa experiência de degustar um test drive. Então, eu acredito sim na força de vendas através do decorado. Eu acho que as inspirações que trazem a decoração, a amplitude dos ambientes, a cenografia que faz aquilo que a gente já se identifica com a família utilizando, ela é 100% ali útil para uma venda, mas não é somente isso. Então, por exemplo, no espaço da Galeria Laguna, nós criamos um ambiente sensorial de mostrar a experiência de você entender o que está por trás da decoração. Não sei se eu posso falar aqui, mas tem aquela brincadeira, isso a Globo não mostra. Então, aquilo que está por trás das paredes. Qual é o tamanho e a espessura de uma parede e de uma porta? Como que funcionam as tubulações? As espessuras dos vidros? Eu ponho para você uma lâmpada, que é uma fonte de calor, e eu peço para você encostar a mão num vidro. E você me diz se a sua mão está confortável ou se está queimando. Eu tenho isso para te mostrar nesse espaço de imersão e de experiência sensorial. Lá também tem algumas unidades decoradas, mas o mais importante é você entender como funciona, por exemplo, a espessura da laje, o piso aquecido, os sistemas de vedação das paredes e janelas.
tudo que vai trazer o conforto e aquele desempenho esperado pelo cliente. Diego, me conta tem algum caso específico que que o teu cliente passou acreditando por conta desse desconhecimento, de não saber o desempenho, que é uma Sim. palavra nova para mim. Ó, eu acho que esse ponto que foi falado agora dos vidros, eu acho que é muito importante. Não que isso seja algo que tenha acontecido no nosso escritório, mas não adianta você comprar, às vezes, um apartamento face norte, né, como a gente estava falando do sol, e você cozinhar dentro dele. A gente até falou isso anteriormente aqui, a gente já passou por alguns clientes com isso, daí tem que entrar com isofilme, né, e tudo mais. E eu acho que esses pontos, sim, sempre devem ser observados. Até porque no nosso estúdio, por exemplo, a gente bate muito na tecla da sustentabilidade. E não é modismo, não é tendência, é porque chegou um momento que não tem como a gente fugir Veio disso. para ficar. Veio para ficar e não dá pra gente fugir dela, né? Então, se você tem um apartamento que você vai precisar deixar o teu ar-condicionado ligado 24 horas por dia, a gente não entende isso como algo sustentável. Então, a gente sempre tenta fugir disso e faz essas análises dos clientes, com os clientes, se eles vêm antes da compra, né, junto ali com ele. Mas acontece muito dos clientes chegarem, a gente tem um caso que não é apartamento, que é uma casa, os clientes construíram um super espaço com piscina, né, e tudo mais, o arquitetônico não é nosso, a gente entrou para fazer a decoração, mas eles caem justamente nisso que a gente falou, eles não conseguem usar no verão a área da churrasqueira e da piscina porque é muito quente. Então, a gente entrou daí, obviamente, ali com o projeto de interiores, de decoração, tentando reduzir essa questão que poderia ter sido vista, né, inicialmente lá no momento da compra, né, da construção nesse caso. Então, tem algumas particularidades assim. Eu acho que espaço, que a Rose falou, todo mundo hoje em dia, por mais que o apartamento seja grande, as pessoas querem cada vez mais espaço. E eu vejo que o decorado ele é fundamental para o pessoal entender, né? Porque nós, como profissionais, a gente entende da volumetria, da perspectiva, da profundidade, Você né? consegue ver um espaço vazio E já construir na e já cabeça que vai ter como um isso sofá, que vai ter ficar. uma TV. Nossa, eu, sinceramente, eu não Não, consigo. a Não, maioria não consegue. não consigo. Por isso que é tão importante o decorado O numa decorado venda. vem justamente para dar, acho que, essa luz. E daí depois, obviamente, a gente faz um projeto mais minucioso e vai melhorando, às vezes, o layout. O layout decorado mantém muito. A gente, quando pega o apartamento novo, o cliente fala, eu quero o layout decorado. Então, ali a gente vai, né, colocando, agregando mais mobiliário, mais espaço. E por aí que é. E eu achei legal que o Diego falou disso, já que a gente falou de sustentabilidade, né, que não é uma tendência, é uma coisa que veio para ficar. Sim. E eu acho que muitas pessoas entendem a sustentabilidade como algo, colocar uma plantinha, colocar algo assim, usar pallets de madeira, já viu? Já. Umas coisas assim que não é bem isso, né? É também. É também, mas não é só isso. isso. Isso foi lá no começo, né? Que a gente pensava que era usar O jardim horizontal. isso e usar produtos derivados do plástico, do descarte do plástico. Hoje isso está muito mais. A sustentabilidade hoje ela vem muito da mais, eficiência né? da construção, do que o próprio empreendimento do vidro, como a gente falou, do revestimento que você está utilizando. Nós, do estúdio, gostamos muito de utilizar porcelanato do que as pedras naturais. Ainda mais hoje em dia, por exemplo, os superformatos da Roca, que você pode levar para movelaria de alto padrão, a gente consegue fugir um pouco da pedra natural e traz um material que não mancha. Então, acho que o viés da sustentabilidade ele é muito mais amplo do que só a planta. Pegada o de pallet. carbono também, né? Que você falou Sim. da pedra, eu lembrei da pegada de carbono, que, né, quando você leva uma peça mais leve, como é o porcelanato, você Sim. consegue ter um gasto de redução, uma eficiência, né? redução. Até no transporte, né? Mas vamos falar aqui do mercado hoje, né? Tanto para quem decora e projeta, como para quem constrói, né? Que caminho nós estamos indo, para onde estamos indo essa casa se morar e qual é o maior desafio, tanto para uma incorporadora, construtora, como para vocês da área de arquitetura e design? Quer começar? Graças Vamos lá. primeiro, vamos lá. Boa pergunta também. Eu vejo, é interessante quando a gente olha, né, o comparativo da arquitetura com a engenharia, que são complementares, né, são disciplinas que são irmãs, né. No passado se formava em engenharia e arquitetura, era uma única profissão, né? Sim. Mas a engenharia ela normalmente está associada a um tripé, que é sempre a qualidade, prazo e custo, né? É muito comum quando você fala em engenharia, em construção, olhar esse tripé e um equilíbrio do tripé é o que faz uma boa construção. Quando a gente olha na arquitetura, a gente vê estética, a gente vê desempenho, a gente vê inovação, a gente vê também sustentabilidade. Como falado, não é mais uma moda, uma tendência. É algo que veio para ficar, né? Então, esse conjunto harmônico
da somatória dos valores da engenharia com os valores da arquitetura é o que vai moldar o novo empreendimento, né? Não se dá para fazer somente inovação por inovação, precisa ter desempenho, precisa entregar qualidade, precisa ter sustentabilidade, e aí a gente fala sobre consumo, energia, se fala muito sobre bem-estar, ainda pouco se fala sobre bem-estar, sobre morar bem, sobre ter um ar, principalmente pós-pandemia. Pouco se fala, por exemplo, da qualidade do ar que está nesse ambiente, por exemplo. Será que os filtros estão funcionando direitinho, estão corretos? Então, é uma preocupação cada vez mais latente do nosso consumidor, do cliente, que hoje é mais exigente. Ele não compra mais só a estética ou só a inovação. Ele quer tudo que vai entregar por trás disso. Então, esse é um ponto que eu acho que é a disruptura do nosso setor. Sim. E você acha que esse consumidor está mais consciente? Eu vejo um caminho bastante grande para aumentar essa consciência, Entendi. principalmente com o uso das redes sociais e da divulgação de boas práticas. Existe hoje ainda um certo desequilíbrio, né, quando a gente fala sobre a competitividade do setor, principalmente quando a gente olha alto padrão. Então, realmente estou entregando um alto padrão para o cliente. Então, quando a gente fala sobre essa questão do que está por trás daquilo que vai funcionar, daquilo que vai ser a vida útil do dia a dia dele, daquela experiência de morar, algo ainda a ser falado com um pouco mais de frequência, para transformar essa expectativa em experiência. A gente busca muito isso na Casa Sul hoje, desde que começamos. Houve realmente uma revolução, mas a gente vê pelos resultados, inclusive de visualização e tudo mais, o quanto aquilo que para nós, né, que estamos nessa área, já é Óbvio. Então a gente continua trabalhando no bem-estar, no que é luxo. Hoje podemos então falar de desempenho, daquilo que não é visto, mas você também ia na área, responder. acho que na nossa área da decoração, o que a gente repara que os clientes têm procurado muito justamente no pós-pandemia é a experiência, né? Não é simplesmente um espaço mais para você só receber os teus amigos e Para tá mostrar. dentro de uma coisa bonita. É para viver É, mesmo. para viver. Uhum. E no estúdio a gente faz projetos muito conceituais, então acho que isso traz com que os nossos clientes venham procurar justamente a experiência, né? Então a gente repara que eles querem que justamente o ambiente abrace você, né? E que tenha as inovações, obviamente, tecnológicas, sustentáveis, mas que tenha um sentido, né? Para ele, principalmente. Para ele, principalmente. Autenticidade. Eu acho que a questão do emocional, ela vem muito forte no pós-pandemia. Eu estudava, na minha época da faculdade, tinha uma matéria que era design emocional, e naquela época, assim, a gente não valorizava muito isso, e hoje é o que está sendo mais, né? O que seria neuroarquitetura hoje ou nada a ver? Quase a neuroarquitetura, acho que tem uma relação muito forte, assim, com isso, sabe? Mas um ambiente que tem um sentido, né? Que tenha um material que te represente a tua avó. A memória afetiva ficou muito em alta também no momento pós-pandemia. Então, as pessoas estão valorizando, às vezes, aquele mobiliário antigo que ficou de herança, que antes elas iam jogar fora. Hoje não. Hoje a gente quer colocar isso no projeto, né? Acho que a parte bruta, a madeira desgastada, isso está valorizado, né? E acho que essa estética toda faz com que você viva dentro de um espaço que realmente te abraça. Então a gente tem reparado muito isso nessa parte da decoração, sabe? Trazer o conceitual em um espaço diferente, mas ao mesmo tempo com sentido. Original. Eu queria falar também a respeito, recentemente a gente assistiu uma palestra falando sobre como projetar para o futuro, e até foi um evento que nós promovemos. E ali se falava que é a primeira vez que existem 7 gerações juntas vivendo. E aí inclui a geração mais velha, que com certeza será mais longeva, né? Hoje ela está alcançando uma idade que nossos pais quase não alcançavam. Então eu queria te perguntar qual é o desafio para uma incorporadora e construtora pensar nesse público. Eu sei que a Laguna tem um empreendimento voltado para a saúde, Wellness, né? Wellness, né? O wellness está sendo muito falado, mas eu percebo ali nesse empreendimento, me corrija se estiver errada, de que ele tem toda uma estrutura ao redor para que esse morador possa ir a pé, mercado, farmácia, Tem uma comércio. independência, né? Mesmo com é uma isso? idade avançada. Exatamente. O BIOS, é o empreendimento Bios. que ele traz um conceito de senior living, que é uma forma de entregar
uma experiência para o cliente ou o usuário que vai estar desfrutando ali dos seus momentos de vida ali nessa etapa mais avançada dela, e que tem ali alguns cuidados a respeito de alguns pequenos cuidados acerca das fragilidades que ao longo da vida, né, que a gente vai, né, evoluindo, vamos dizer assim, né, que a gente vai precisando ter insights e cuidados, como, por exemplo, pensar em cuidados de elevadores mais acessíveis, até para, se necessário, ter um transporte ou remoção por maca. Então, já tem um equipamento preparado para isso no prédio. A unidade ela conta com sistemas de botoeiras iguais àquelas que tem em apartamentos de hospitais, né, de uso hospitalar, para acionar um botão de pânico em caso de emergência, para que o morador seja assistido por uma assistência de enfermagem que está disponível no empreendimento. Dentro do próprio empreendimento? Dentro do próprio empreendimento. Então, Puxa. conta com, dentro do custo do condomínio, vai ter uma enfermagem, uma sala de preparação dos primeiros atendimentos na área comum do uso do empreendimento, além de trazer esse serviço também de apoio para o morador. Muitas vezes a gente ouve que o idoso ele pode se medicar mais de uma vez e se esquecer de tomar e toma de novo lá um remédio, e acaba sendo às vezes a causa de um mal-estar ou mal súbito. Então essa central de enfermagem pode ajudar, por exemplo, a ter um controle das medicações, né? E também deixar a autonomia do idoso, né? Que é muito importante falar. Então o ambiente ele tem essa proporção de integrar tudo isso num espaço multiuso, como por exemplo uma piscina para fazer hidroginástica, um espaço multiuso para acolher e também fazer integrações entre os moradores, super interessante isso também. É muito legal, né? Eles chamam pra eles terem de um uma terceiro convivência. espaço, né? Que é onde você, né? O primeiro espaço é a tua casa, o segundo seria o trabalho, né? Mas às vezes o aposentado não trabalha mais, e o terceiro espaço seria esse local de comunidade. Né? De conversar com outras pessoas da mesma idade, e eles adoram, né? Isso acho que é uma coisa que, todos nós vamos envelhecer, né? Se tivermos sorte. Então, esperamos, né? E o mais interessante é integrar essa comodidade de uma residência com todos os cuidados. Não falei, mas tem detalhes como, por exemplo, os pisos nivelados, nos corredores tem corrimãos para as pessoas que ainda têm uma mobilidade reduzida, mas consegue fazer o caminho de acesso até o elevador. Em todas as áreas comuns também contam com esses sistemas de apoio para pessoas que têm uma acessibilidade reduzida. E um item interessantíssimo, que além da torre residencial, no mesmo empreendimento tem uma torre de escritórios dedicado a consultórios médicos, né, que lá você vai ter multiespecialidades, e ainda no nível do embasamento, né, aquela área comum do empreendimento conta com day hospital e um espaço com lojas, onde são previstos padarias, farmácias, serviços de apoio para integrar essa facilidade de uma pessoa que quer ali ter uma vida confortável com o entorno servindo para ela para diversas especialidades. Então, esse é um pouco do BIOS. Foi um sucesso de vendas, o BIOS residencial e o Era isso que eu ia perguntar, como é que foi o retorno comercial, a aceitação, né? Super bem aceito, ele teve uma procura muito grande do mercado, tanto que a Laguna vem trabalhando para preparar mais um novo empreendimento nesse formato também do Senior Living, e acreditamos que vai ser mais um sucesso de vendas também, porque a aceitação em Curitiba foi super alta, tem lista de esperas hoje já procurando novos empreendimentos com esse apelo, que acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente fala sobre a experiência, né? Há uma facilidade e uma independência, sem ter ali a privação de alguns cuidados necessários para essa etapa da gente, da nossa vida, que a gente quer chegar lá também. Com certeza, todos queremos, e sabe né? Que eu tenho reparado? Esse cuidado não é mais só da geração mais velha. A geração mais nova também está preocupada com isso. A gente vê muito clientes nossos ali na casa dos 30, 40 anos, já pensando no elevador. Como eles vão, deixa às vezes o espaço pronto, se o empreendimento às vezes é uma cobertura duplex, não vem com o elevador, deixa o espaço pronto para colocar isso mais para frente. Então a gente tem reparado que a geração nova também está cuidando, né, dessa qualidade de vida. São coisas que a gente pode esperar, né? Sim. A gente vai chegar numa idade, uma cirurgia, vai ter às vezes, né? Exato, uma questão às vezes de envelhecer. Exatamente. Olha, nosso tempo está acabando, mas foi muito gostoso a gente conversar.
Aprendemos muito, então fica aí toda essa informação de especialistas, né? Tanto de quem constrói como de quem vai decorar e projetar. Uma coisa é certa, nós vamos viver cada vez melhor. Com certeza. Tomara. Com certeza. Muito obrigada a vocês. Obrigado. Obrigada, Rose, gente. Nossa, obrigado. quanta informação. Vamos Bacana. continuar, Que bom. então, na Casa Sul. A gente vai ter outros episódios aqui. Não deixe de nos acompanhar. A gente está no Spotify, então nós temos o vídeo. Nós temos Videocast. o videocast Os lá cortes no nas nosso redes canal, sociais. no Casa em Pod, no Em Casa Pod, enfim. E essas informações todas aqui a gente vai continuar abordando. Eu já vou pedir a vocês para fazerem uma listinha desse desempenho para ninguém errar, né? Quer seja em alto padrão ou no padrão normal. A gente merece Exatamente. viver cada vez melhor. Obrigada, pessoal, e até o próximo.